Um dia depois dessa grande vitória do Porto em Tondela, vitória importantíssima, rumo ao título que escapa ao Porto há 4 épocas, já temos as declarações do Farioli e de alguns jogadores do Porto para analisar neste vídeo. Vamos também falar aqui um pouco mais dos reforços que podem chegar em janeiro. Está difícil, sabemos quem é o central que aí vem, há mais rumores para as outras posições, mas já lá vamos. Primeiro pedir que deixem o like para dar então aquela força aqui ao canal. Não se esqueçam também de subscrever o canal se ainda não subscreveram. Estamos quase a chegar à meta de 10 mil subscritores e depois já sabem, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos, gosto muito de ouvir a vossa opinião. Ontem os comentários do vídeo eram uma maravilha, muita gente satisfeita com o facto do Porto estar já a uma distância maior dos rivais na tabela, portanto a comprovar esse entusiasmo à volta de uma equipa que ainda não perdeu nenhum jogo no campeonato, só empatou o jogo com o Benfica. Falando então desse jogo do Porto com o Tondela, eu hoje revia esse jogo e apercebi-me, por exemplo, de uma falta que não me tinha percebido, que me tinha passado completamente ao lado ontem, de um penalti que ficou por assinalar a favor do Porto. Felizmente não foi nada de grave porque o Porto acabou por conseguir ganhar o jogo na mesma. Não vamos voltar aqui a falar de arbitragem, até porque, como alguém comentava ontem, sendo o árbitro que era, até esperávamos pior. O Porto também recebeu hoje uma má notícia, que foi um jogador da equipa B, o Caicedo, que já chegou a treinar com a equipa principal, que se lesionou. É mais um ponta de lança, menos uma opção para o Farioli, ponta de lança, embora este mais remoto. Provavelmente ia só dar jeito à equipa B, menos uma opção na equipa B que está necessitada também de pontas de lança que marquem golos. O Farioli chegou a chamá-lo para a equipa B, não acredito que ele esta época viesse a ter alguma oportunidade na equipa A, mas não deixa de ser mais uma lesão grave que afeta o Porto esta época, que tem tido muito azar com lesões. E então hoje, já com as declarações do Farioli, o Farioli surpreendeu-me. Ele surpreendeu-me porque eu também fiquei um pouco distraído com a vitória do Porto. A verdade é que nós sabemos que o Farioli puxa dos galões dele próprio, da equipa, quando a equipa joga mal ou perde ou empata. E normalmente quando a equipa joga bem ou vence de forma categórica, ele não costuma elogiar a equipa, ele costuma tentar colocar a equipa com os pés assentos no chão, e normalmente isso é a prova de que ele gostou da exibição. E o Farioli aqui a dizer que não gostou nada da primeira parte e que na segunda parte só gostou de algumas coisas. Já devíamos estar à espera disto. Eu acho que eu tinha dito aqui, eu tenho a certeza que o Farioli gostou da atitude da equipa. Foi uma vitória à Farioli, uma equipa muito sólida. Claro que podia ter marcado mais golos. Teve, por exemplo, aquele golo anulado ao Mora, podia ter feito com que o Porto tivesse mais cedo ainda gerido o jogo, mas então o Farioli a dizer que a equipa foi pouco incisiva, que precisa de mais velocidade na circulação, que não gostou no fundo, mas sabemos que gostou. Isto é uma forma que ele tem sempre de manter o grupo focado. E que era previsível. Eu disse que eu estava curioso para ver, eu achei que ele ia falar bem da equipa, mas realmente, normalmente quando o Porto joga melhor ou como ele gosta, normalmente ele acaba por tentar contrabalançar um bocado o entusiasmo da equipa e dos adeptos. Claro que o Farioli deve ter sentido todo esse entusiasmo à volta da equipa, porque realmente a vitória de ontem foi quase uma comprovação de que o Porto era o favorito a ganhar o título, e os adeptos já começam a pensar no título. Não é por acaso, é que este Porto é o Porto mais forte em termos de pontos que conseguiu conquistar neste campeonato. É o segundo Porto mais forte da história. É verdade que não tem goleado nem feito exibições inacreditáveis, no entanto é uma equipa muito sólida que bate o recorde de pontos, e claro que os adeptos, com uma vitória difícil num terreno difícil, ficam com mais expectativa para ser campeões. O Farioli sabe disso e por isso ele fez questão de dizer novamente que em dezembro não há campeões e que o Porto tem que continuar a pensar jogo a jogo, que agora o foco está na Liga Europa. Isso já sabíamos que o foco estava na Liga Europa, porque todas as substituições que ele fez e até mesmo o facto da equipa começar a gerir o jogo depois do 2-0 mostra que já estava com o foco na Liga Europa. Como eu tinha dito, o Farioli, a cada jogo que passa e o Porto tem mais complicações com lesões ou com jogadores cansados, com falta de opções, o Farioli fica ainda mais conservador e a tentar gerir a equipa, e foi isso que ele fez. Foi trocando jogadores, foi refrescando a equipa, pensando claramente no jogo da Liga Europa. O Farioli é sempre muito claro nas conferências, ele dá sempre muitas pistas sobre aquilo que se passa na cabeça dele, e aqui não foi diferente. Realmente ele está com foco no jogo da Liga Europa, isso é verdade. Agora ele quis esconder aqui que realmente isto é um jogo que é um lançamento da candidatura do Porto ao título, fica isolado como já não estava também há 4 anos, 5 pontos de avanço sobre o segundo classificado, é uma vantagem que também não tinha há 4 anos, e o Farioli, que na semana passada, depois do jogo com o Estoril, dizia que puxava dos galões, dizendo que o Porto se aproximou do Benfica e do Sporting,
que está com uma defesa irrepreensível, com muita qualidade, se compararmos com a época passada, e que foi só em julho que ele entrou, e agora muda completamente de tom e já diz que em dezembro não se festeja nada. Isto é o Farioli a tentar equilibrar as expectativas também para o grupo, manter os pés assentos no chão, e isso é mais um ponto a favor dos adeptos ficarem com bastante expectativas, porque o Porto já provou que quando joga mal e passa por dificuldades, ganha na mesma. O treinador mostra que consegue manter os pés assentos no chão dos jogadores e vai aumentando a confiança dos adeptos e também da própria equipa. Achei curioso um ponto em que o Farioli atribui o facto do Porto não ter conseguido na primeira parte fazer uma boa exibição porque falhou 30% dos dribles. O Farioli aqui a mostrar que é mesmo esse treinador que vai mesmo ao detalhe da análise tática, embora eu acho que não foi bem isso que faltou ao Porto, aquilo que eu dizia ontem. O Porto ficou demasiado confortável com a bola nos centrais, jogou um futebol mais lento, e eu acho que o sonho do Farioli era que o Porto conseguisse marcar quando está com esse ritmo médio-baixo, porque assim não ia desgastar tanto a equipa e eram vitórias mais fáceis, como acabou por acontecer com o Tondela depois do 2-0. E é por isso que aquele golo do Rodrigo Mora, se não fosse anulado, ou o remate do Samu, que é uma grande defesa do Bernardo do Tondela, ou até aquele remate também do William Gomes de pé direito, se alguma dessas oportunidades tivesse dado golo, não sendo um Porto com muito caudal ofensivo, permitiria que o Farioli descansasse mais a equipa e gerisse mais o jogo. Eu acho que ele gostaria que fosse assim. Acho que não é por acaso que o Porto entra com um ritmo médio-baixo. Acho que é mesmo o objetivo de Farioli. Ele está a tentar compreender uma forma de jogar neste ritmo, não desgastando a equipa e ganhando na mesma. Só que não resultou, e na segunda parte o Porto entrou com tudo. E aí o Samu também deu uma pista sobre o que é que foi falado no balneário. O Samu disse que Farioli deu uma dura à equipa, e depois o Farioli complementou. É muito engraçado como nas conferências e nas entrevistas temos entendido muito do que se passa tanto na cabeça de Farioli como dos jogadores. Eles têm sido muito transparentes, e a verdade é que os adversários, mesmo com essa transparência, não conseguem anular o Porto. O Porto está muito forte. Eu acho que isto também contribui para a união da equipa. E então, depois do Samu dizer que o treinador deu uma dura nos jogadores ao balneário e foi por isso que entraram com outra atitude na segunda parte, o próprio Farioli deu a pista do que é que ele disse. Ele disse que a equipa não teve caráter nem personalidade na primeira parte. Disse que a equipa jogou bem, mas não jogou muito bem, e que a diferença entre o bem e o muito bem faz toda a diferença depois para ganhar o jogo. Então foi claramente isto que ele disse aos jogadores, não sei em que tom. Para o Samu dizer que foi uma dura, deve ter sido num tom bastante agressivo. A forma como a equipa entrou na segunda parte realmente foi transformada, fez aquela pressão alta que os adeptos tanto gostam do início da época, e acho que o Farioli vai mostrando que o Porto, se quisesse, fazia mais esta pressão alta. O Porto não faz porque Farioli, não diria que está com medo, mas ele prefere gerir a equipa e prefere que a equipa ganhe em ritmos mais baixos, então só usa essa pressão alta quando é mesmo necessário. E o Porto também, eu tinha dito ontem, o Porto foi empurrado também pelos adeptos porque ficou a jogar para a baliza onde estava a claque e os adeptos do Porto, e isso também ajudou a galvanizar. Basta ver a forma como os jogadores festejaram os golos com os adeptos, claramente também empurrados por eles. Depois o Farioli também falou sobre os dois lesionados, neste momento os dois lesionados de peso do Porto, o Gabri Veiga, que tudo indicava que ia jogar neste jogo com o Tondela e não jogou. O Farioli explicou que ele estava medicado e que estava tudo a 100%, até que o efeito da medicação foi passando e ele foi sentindo dores. Sabemos como o Farioli não arrisca nada nisto, principalmente numa época em que ele tudo o que arriscou correu mal. Ele, além de ser conservador nisto, ele confia muito no Rodrigo Mora. Ele já tem dito que o Rodrigo Mora também é um jogador para aquela posição. Gabri Veiga e Rodrigo Mora, que estão os dois ao mesmo nível. Eu até acho que o Gabri Veiga está em melhor forma, tem sido mais desequilibrador. Acho até que ele fez mais falta no jogo com o Tondela pela questão dos tais passes que não entravam, muitos passes que o Porto tentou, e que o Farioli não referiu isto, ele referiu os dribles, mas eu acho que foram os passes que não entravam, e não entravam muitas vezes porque faltava essa qualidade do último passo, de decidir no último terço. O Gabri Veiga é muito bom a decidir no último terço. Eu acho é que ele remata com pouca força, como eu tenho dito, mas ele é muito bom a fazer o passo em desmarcação. O PP também é bom nisso, mas o PP tem jogado mais lento, como eu digo. O PP não tem jogado com muita alegria e acaba por fazer diferença. Depois o Mora, claro que jogou ali muito solto. Eu disse que eu gostei de o ver ali quase a segundo avançado, mais livre na frente, mas o Mora, a principal característica dele não é o último passo. A principal característica dele é mesmo aparecer ali por zonas onde ninguém espera por ele, e depois a técnica elevada que ele tem acaba por abrir buracos nas defesas e encontrar oportunidades onde elas não existiam. Portanto, o Mora é mais um jogador de levantar o estádio com grandes jogadas, o Gabri Veiga é mais um jogador de fazer a bola correr e de fazer passes em desmarcação, passes com mais qualidade. E portanto, num jogo em que era um verdadeiro emaranhado de pernas, desse autocarro do Tondela, as bolas não entravam muitas vezes onde era preciso, havia muitos cortes ou bolas que eram desviadas antes de chegar ao alvo,
e o Gabri Veiga podia ter ajudado a definir melhor. Mas o Farioli descansa aos portistas e diz que o Gabri Veiga deve estar apto para o jogo com o Malmo. Até a forma como ele falou do Gabri Veiga dá a entender que o Gabri Veiga pode até ser titular nesse jogo. E depois a outra lesão mais grave, essa aí o Samu também falou sobre ela, do De Jong. O Farioli deu a notícia, a má notícia que todos esperavam, e eu pelo menos já esperava, de que o De Jong não joga mais esta época, o que é muito grave para um jogador com 35 anos que assinou só por um ano de contrato. E agora fica a dúvida, será que o Porto vai querer renovar com um jogador que mostrou bastante fraqueza também, que pode se lesionar facilmente? Eu não sei se o Porto vai confiar, porque o Porto pode renovar, tem um ano de opção. Não sei se o Porto deve confiar num avançado que não sabemos em que condições vai estar na próxima época. E é triste esta passagem do De Jong, ele levantou muita expectativa nos adeptos, muita gente queria até que o De Jong fosse titular no lugar do Samu. Tinha outras características que o Samu não tinha, como jogar de costas para a baliza. E atenção que o Samu ontem fez talvez a melhor exibição desta época de costas para a baliza, fez boas jogadas, jogou bem, inclusive no golo que é anulado ao Porto, é ele que inicia a jogada, a vir buscar a bola atrás, a impor todo o seu físico. Como eu dizia ontem, não sei porque é que o Samu não faz mais vezes isto, talvez ele está a ser trabalhado e em situações em que está melhor psicologicamente, mais motivado, ele acaba por fazer isso. Mas o De Jong é um jogador que naturalmente joga melhor, faz melhor esse jogo de costas para a baliza, vai fazer muita falta. O Farioli tinha lamentado e mostrava muita ansiedade para que ele voltasse quando ele teve a primeira lesão. Agora com a segunda lesão o Farioli já tirou a toalha ao chão. E vamos já falar aqui de pontas de lança, que o Porto em princípio vai contratar alguém para o lugar do De Jong, mas o Farioli também a dizer que o De Jong vai ser muito útil nesta época. Enfim, vai ser mais um fator de motivação, assim como o Porto já tinha o plantel todo a querer dedicar o título ao Neon Pérez, agora vai também querer dedicar o título ao De Jong. Mas o Farioli ia por outro caminho, a dizer que o De Jong vai continuar a ajudar o Samu e o Denis Gula a tornarem-se melhores pontas de lança, a passar ao próximo nível. E foi também por isto que o De Jong foi contratado. Claramente que era este um dos objetivos. Era ter um jogador que pode decidir jogos, mas também que trouxesse essa experiência e conhecimento para dois avançados muito jovens. O Samu é uma aposta do Porto e da direção. O Denis Gula é uma aposta mais pessoal do Farioli. Era um jogador dado como excedentário, mas que o Farioli insistiu e que está a fazer uma boa época. Está a ser uma revelação e que então o Farioli agora vai pedir ao De Jong que passe todo o seu conhecimento para estes dois avançados e toda a sua experiência, uma vez que não vai poder mais jogar esta época. Ainda em relação ao Samu, ele disse que era nestes campos difíceis, onde se conseguia vitórias que valem campeonatos. O Samu realmente estava com essa mentalidade, por isso é que ele também lutou mais pelas bolas e faz um bom jogo. Eu via em algum local onde diziam que o Samu foi melhor em campo. Não concordo, eu achava que era o William Gomes o melhor em campo. No entanto, vi que a Liga atribuiu o prémio ao Froholt. É verdade que o Froholt fez um grande jogo, eu dizia ontem. O Froholt voltou àquelas exibições em que ele corre o campo todo, de princípio a fim, parece que as pilhas não acabam. E realmente o Froholt faz um grande jogo. Fico na dúvida entre o Froholt e o William Gomes, o próprio Samu. Foram os três melhores, isso sem dúvida foram os três melhores. Claro que depois da dupla de centrais não dá tanto nas vistas, são essenciais, são a grande solidez do Porto deve ser estes dois centrais, ao que vir o Bednarek, mas não fizeram nenhuma jogada que desse muito nas vistas, não marcaram nenhum golo, não fizeram nenhum corte em cima da linha de baliza, embora o golo do Porto, o primeiro do Samu, é um cabeceamento do Kivior, mas realmente o golo é do Samu e portanto um destes três será o melhor em campo. Na minha opinião é o William Gomes, até porque ele marca um golo na tal pressão alta que o Porto tanto gosta e tanto quer, e o William Gomes para mim vem-se afirmando como o melhor extremo do Porto. Dos três extremos que o Porto tem, acho que é o melhor, pelo menos é o que está em melhor forma. Desde o início da época que ele traz uma energia diferente à equipa, é o mais ofensivo, o mais rápido, o mais pressionante. Características que até são muito atribuídas também ao Borja Sainz, mas o Borja Sainz tem tido mais altos e baixos, também tem sido titular mais vezes, o que acaba por ser injusto, tem mais momentos em que pode correr mal o jogo, mas o William Gomes tem jogado muito, tem dado muito à equipa, muita energia, principalmente na frente, onde falta muitas vezes essa energia, muitas vezes a equipa é apática e lenta a construir, e o William Gomes tem estado sempre em alta, em grande forma, tem sempre aquela solução de rematar de pé esquerdo fora da área e fazer grandes golos. Ontem mostrou que até de pé direito remata se for preciso, portanto acho que está em grande forma. Para mim foi o William Gomes o melhor, mas acho que o Froholt também é justo que tenha recebido o prémio. Realmente o Froholt correu o jogo todo e o campo todo. E o Porto encaminha-se então para uma época em que pode ganhar o campeonato, está com mais 5 pontos do que o Sporting, 5 pontos de vantagem, mais 8 que o Benfica, o terceiro classificado. É uma boa classificação, tendo em conta que o Porto até já jogou com os dois grandes e conseguiu não perder nenhum desses jogos, ganhou ao Sporting e empatou com o Benfica, e portanto o Porto aproximou-se ontem claramente de uma época em que pode ganhar o título, lembrando que o Porto até já perdeu títulos com 5 pontos de avanço, como aconteceu na época em que o Boa Vista foi campeão, já foi há muito tempo, mas aconteceu do Porto perder uma vantagem de 5 pontos, no entanto é raro, é difícil, e como eu digo, os adeptos estão confiantes, precisamente porque a equipa, mesmo quando passou por maiores dificuldades, ganhou na mesma. E mesmo a equipa mostra muita capacidade de se adaptar,
de ter o tal ritmo baixo e depois aumentar o ritmo e baixar novamente, tem conseguido gerir bem e, portanto, há uma grande esperança dos adeptos a cada jogo que passa e a cada vitória de que podem ser campeões. O Porto na quinta-feira joga para a Liga Europa contra o Malmo, é um jogo também muito decisivo, é por isso também que o Farioli já disse que o foco estava nesse jogo da Liga Europa, ele vai tentar recuperar o Gabri Veiga também para jogar esse jogo, que é um jogo muito importante, e o Farioli, que gosta tanto de analisar o adversário, como eu tenho dito aqui muitas vezes, não é analisar o adversário todo, é analisar como anular o ataque do adversário, que é nesse ponto que o Porto é mais forte, com a sua tal muralha defensiva. Acontece aqui um bocado o mesmo que aconteceu no jogo com o Trek, é que o Farioli não consegue adivinhar muito bem como é que a equipa vai jogar, porque vai mudar de treinador a equipa. Aconteceu o mesmo também, penso, com o Nottingham, e foram 2 jogos em que o Porto perdeu pontos. Ou seja, o Malmo vai aparecer com um novo treinador, chicotada psicológica, nova estratégia, difícil para o Farioli adivinhar como é que vão jogar, portanto esperemos pelo menos que o Farioli não invente, que não lance, como fez com o Nottingham, o Pablo Rosário, que não faça muitas alterações como fez com o Trek. Esperemos que vá a equipa titular, porque é aqui uma oportunidade de ouro para o Porto carimbar a passagem já na Liga Europa e garantir que tem uma época em que tem as 2 principais competições, os 2 principais objetivos ainda vivos para o próximo ano. Já para não falar que passar a próxima fase da Liga Europa é também, além de ser bom financeiramente, é bom para convencer os reforços, os tais reforços que o Porto quer em janeiro. Temos dito aqui muitas vezes, é quase unânime também na imprensa portuguesa, que o Porto quer um defesa central que tenha qualidade e que vá jogar o Mundial de Seleções, ou pelo menos tenha essa expectativa, essa esperança, para entrar rapidamente na equipa. No entanto, eu não consigo encontrar nomes, não há muita gente a falar sobre nomes que o Porto esteja a negociar, e eu coloquei aqui a possibilidade em vários vídeos de que o Porto tem negociado assim, mesmo na pré-época foi assim, era sempre difícil saber quem é que o Porto estava prestes a contratar. No entanto, eu agora desenvolvo aqui uma nova teoria. Eu não sei se o Porto, olhando para a forma como está a equipa a jogar neste momento e das opções que o Farioli tem tomado, não sei se não há aqui uma possibilidade do Porto apostar no Pablo Rosário como defesa central, porque tem feito bons jogos ali e dá uma solução interessante à equipa, aquilo que eu tenho dito, que a equipa não fica com a bola tanto tempo atrás como fica com o Bednárik e o Kivior. Quando tem Pablo Rosário, ele pensa muito como médio e torna a equipa mais projetada para a frente, acaba por desequilibrar mais. Em jogos em que é preciso desmontar defesas como a de ontem, o Pablo Rosário pode ser interessante, em que o Porto tem que atacar mais. E não sei se o Farioli não apostaria no Pablo Rosário central e depois contrataria não um médio, mas 2, combatendo assim a falta do Pablo Rosário a 6. Não sei se isto não será uma possibilidade, uma vez que há tantos nomes apontados ao meio campo do Porto e não há nenhum nome apontado à defesa central. Eu fui fazer uma pesquisa, na pré-época o Porto estava interessado no Léo Pereira do Flamengo. O Léo Pereira seria uma grande aposta, é o tal jogador com qualidade, com experiência, que pode entrar logo na equipa, só que tem 2 problemas aqui. Primeiro, ele é caro, e segundo, ele tem pé esquerdo. E sabemos que o Farioli, criando um central de pé direito, ele não vai arriscar um central de pé esquerdo a jogar do lado direito. Portanto, acho que o Léo Pereira seria o único nome que eu consigo encontrar aqui como possível contratação do Porto. Para já não há mais nenhum. Se souberem de mais algum, podem também deixar nos comentários. Se souberem, entretanto, alguma novidade, também ainda falta um pouco para janeiro, talvez vamos saber mais para a frente, vamos continuar atentos, mas Léo Pereira seria uma excelente contratação se Farioli quisesse um central de pé esquerdo. Não sei se ele vai aceitar ter 3 centrais de pé esquerdo, também se pode dar o caso dele não confiar tanto no Perpites por alguma questão de jogar do lado direito, e se calhar se for outro central mais experiente ele já confia nele do lado direito, pode também estar essa questão, mas pode haver aqui essa possibilidade de ser o Pablo Rosário central do Porto e o Porto contratar mais um médio. Isto até olhando para os últimos rumores de mercado do Porto. Fala-se no Christos Mouzakitis, jogador do Olympiacos de apenas 18 anos, ele é médio defensivo, tendo o Porto já o Tomás Pérez provavelmente tentando vender em janeiro, poderia vir este jogador grego, seria um médio defensivo, ficaria como o número 6 suplente do Varela, e o Pablo Rosário recuaria para central. Isto, olhando para os rumores, faria sentido, porque há mais rumores de médios defensivos do que de defesas centrais. Depois continuam a surgir muitos nomes de médios. Sabemos que o Porto tem preferência pelo Kenneth Taylor, que é o jogador preferido do Farioli. No entanto, já se falou também do Batrakov, o Porto parece que também andou ali a sondá-lo. Como também já dissemos aqui, há a possibilidade de Ruben Neves, que poderá chegar só mais no fim da época, mas pode ser já em janeiro. Até o próprio Rames Rodrigues poderia também ser médio, mas são médios mais ofensivos, não defensivos, para o lugar do Frolto ou até do Gabri Veiga, e para essas posições. E portanto fala-se muito em médios, já há aqui várias possibilidades de médios. Eu já dei a minha opinião, pessoalmente eu preferia o Ruben Neves ou o Rames Rodrigues pela mentalidade que iam trazer à equipa. Era um reforço de mais jogadores que já ganharam coisas pelo Porto, já foram campeões, podiam trazer aqui mais mentalidade para a equipa e mais experiência, mas todos estes nomes que se tem falado são de qualidade. Depois a questão do lateral esquerdo, sabemos que o Farioli tem preferência também pelo El Karouani.
O Porto está muito empenhado em trazê-lo, seria mais para o fim da época, mas pode ser já em janeiro, sendo que tem essa questão. O Porto queria um lateral esquerdo para o lugar do Zaidu, que vai à CAN, mas o El Karouani também pode ir à CAN. Eu tinha falado aqui de um nome que tem surgido, que é o Lelo. Eu tinha dito que é do Casa Pia, mas ele é do Braga. Seria uma possibilidade, mas também sendo uma transferência recente, pode ser difícil convencê-lo. Ainda que o Porto tem boas relações com o Braga, poderia tentar aqui, porque era um jogador que já conhece o campeonato português, é um bom lateral esquerdo, mas não é a prioridade de Farioli. O Farioli ontem apostou no Alarcón na segunda parte. O Alarcón passou tão ao lado do jogo que eu nem me apercebi, esqueci-me até de falar dele, depois falei só no fim do vídeo sobre a exibição dele, porque realmente foi uma exibição muito apagada. E o Farioli faz muito isto, quando ele precisa de um reforço, ele lança jogadores ou que não são daquela posição ou que não lhe agradam tanto, e fica muito claro que falta ali um reforço. Eu acho que ele fez isso com o Alarcón, tanto na Taça da Liga como no campeonato. O Alarcón até era uma aposta pessoal dele, no início da época, no jogo com o Rio Ave ele fez um bom jogo, depois com a Estrela Vermelha acabou por meter bastante água, mas era uma aposta pessoal do Farioli, chegou até a ser falado em Espanha, mas agora parece que está a cair muito e o Farioli parece não confiar tanto nele. O facto de ter colocado o Caramol ponta de lança na Taça da Liga também acho que foi para chamar a atenção de que falta um ponta de lança. O facto de jogar com o Pablo Rosário central também foi para chamar a atenção, eu acho, e o facto também de jogar o Martim Fernandes do lado esquerdo. Tudo isto são sinais que o Farioli dá de que precisa de jogadores para aquelas posições, pelo menos eu tenho interpretado assim. E sendo assim, o Porto também deve querer um extremo, e extremo também temos vários nomes aqui que têm sido apontados ao Porto. O mais falado na imprensa portuguesa é o Alaj Begovic. É um extremo rápido, é um extremo bom, mas eu tenho dito aqui que o Farioli prefere o Luís Henrique do Inter, porque vem da Liga Italiana e seria o substituto ideal do PP. Aliás, o Luís Henrique poderia ser aqui, jogar ao mesmo tempo que o PP, e o Farioli teria dois extremos mais equilibrados e à italiana, como ele gosta. Com certeza em jogos como este jogo com o Tondela ele iria apostar nos dois para manter a equipa segura enquanto deixava o jogo correr, já a pensar no jogo da Liga Europa. Depois, para a ponta de lança, tem-se falado do nome do Ricardo Matias. Ele tem apenas 18 anos, é uma promessa brasileira, mas faz sentido quando Farioli diz que De Jong vai ensinar o Gul e o Samu passando-lhe a sua experiência. Pode ser a mesma lógica com um ponta de lança ainda mais jovem, que pode ser também o futuro do Porto, e portanto faria sentido. Ainda assim, a ponta de lança ainda tenho dúvidas de quem é que o Porto vai contratar. Muita gente tem comentado, havia aí alguém que comentava sobre o Cleiton do Rio Ave, já não é a primeira vez que surge o nome dele nos comentários, já na pré-época tinham falado dele. É uma boa aposta também, é um bocado como a solução que eu dou do Lelo, seria um jogador que já conhece o campeonato português, podia entrar rapidamente na equipa. Vamos ver, o Samu tem o lugar garantido a titular no Porto, portanto quem entrar vai sempre para ser suplente, mas realmente o Cleiton já conhece o campeonato português, podia se adaptar mais rápido. Mas vamos continuar atentos, nos próximos vídeos eu acho que vai aparecer mais novidades, até porque vai se aproximando o mercado de janeiro, e mais 1 ou 2 semanas acho que vamos começar a ter certezas e se calhar até jogadores já confirmados, mas daqui a alguns dias eu acho que vão surgir novidades, acho que nos próximos dias. Eu diria que esta semana até já pode surgir mais alguma novidade de jogadores que o Porto esteja interessado, mas realmente acho estranho não haver nomes para central. Tem esse nome do Léo Pereira, mas é um nome mais de pré-época, não sei, o facto também dele ser do pé esquerdo, acho estranho, talvez Farioli esteja a pensar em contratar 2 médios. Depois temos aquela solução que toda a gente aqui nos comentários já disse que é preferida, acho que é preferida de todos os portistas, que seria o Hulk voltar ao Porto. Também divide opiniões por causa da idade dele, mas seria um grande aporte de mentalidade de campeão do que é ser Porto, de mística. O Hulk ia trazer isso tudo, ia trazer a qualidade dele, mas era um extremo mais ofensivo. Sabemos que o Farioli, o tratamento que ele tem dado ao William Gomes é de só lançar o extremo mais ofensivo, que até é parecido com o Hulk, é um mini Hulk o William Gomes, e acaba por só lançá-lo quando precisa mesmo de atacar, e portanto aqui teria 2 soluções iguais. Embora uma mais experiente, seria também um extremo experiente que até pode jogar a ponta de lança. A contratação do Hulk até teria aqui dupla função, ele podia jogar a extremo ou ponta de lança e o Porto só ter que contratar um jogador e ainda trazia mais experiência para a equipa. Já sei que muita gente vai comentar, e com razão, que é preciso dinheiro para isto, e o Porto já investiu muito dinheiro na pré-época. A verdade é que o Porto, como eu dizia no vídeo de sexta-feira, tem ainda algumas soluções aqui para vender. Tem alguns jogadores que estão valorizados, como o Tomás Pérez, que não contam para Farioli. Tem jogadores como é o Eustáquio, que vai entrando intermitentemente e que é um jogador que vai à seleção, vai ao Mundial de Seleções e pode também ser vendido a bom preço. Tem o próprio PP, que muita gente comenta que ele até podia sair, porque realmente ele tem sido um pouco instável. Embora ele com o Tondela até faz um bom jogo, embora eu acho que ele podia dar mais, mas o PP também poderia sair no caso de ser para financiar um outro extremo com outra mentalidade, ou se calhar um outro extremo mais jovem. Aliás, olhando a todas as possibilidades, eu acho que o Porto até contratando Ruben Neves e Hulk, acho que já resolvia grande parte dos problemas, já ficava com um plantel muito
com muita profundidade e experiência. No vídeo de sexta-feira também alguém comentava o Salah está com problemas no Liverpool, mas isso aí acho que é demasiado. O Salah não tem nenhuma ligação ao Porto, acho que não aceitaria sequer baixar o salário para jogar no Porto, é muito apontado a clubes árabes que estão cheios de dinheiro, é um jogador que ainda há pouco tempo esteve na bola de ouro e portanto acho que não é credível que ele venha para o Porto. Claro que seria uma grande contratação, mas também teria outro problema, que seria os problemas de balneário, porque se ele está com problemas de balneário no Liverpool, no Porto também acho que não seria diferente, até porque o Farioli gosta de gerir, de rodar muito a equipa no ataque e acho que ele não ia achar piada ao Salah. Agora o que é certo e que ficou provado no jogo de ontem é que o Porto, com ou sem reforços, é favorito neste campeonato, tem mostrado muita solidez, mais do que futebol espetacular ou grandes exibições. O Porto tem mostrado uma solidez muito grande, uma adaptabilidade e uma flexibilidade muito grande. Em jogos, por exemplo, contra o Braga, em que praticamente não teve a bola e o Farioli mexeu na equipa de forma certeira, colocando até o Gabri Veiga à extrema e acaba por ganhar no contra-ataque. Tem jogos como contra o Tondela, em que é um autêntico autocarro que está à frente da equipa e o Farioli consegue não só ganhar como ainda gerir a equipa para o jogo da Liga Europa. Tem tido aqui várias soluções diferentes. No jogo com o Estoril, não tanto a posse de bola do adversário, mas também o Estoril a criar muito perigo e o Porto conseguiu fechar-se defensivamente e evitar sofrer golo, e portanto acho que o Porto vai mostrando uma solidez muito grande, tem o recorde de pontos, é o segundo melhor Porto em termos de pontos de sempre, e portanto acho que o Porto vai aqui bem lançado e esse jogo da Liga Europa vai ser muito importante também para motivar a equipa e para concluir mais um objetivo claro, não é assumido, mas ficou claro em todas as entrevistas dos jogadores e até em algumas declarações de Farioli, de que é um objetivo passar à próxima fase da Liga Europa. Aliás, de que é um objetivo ganhar a Liga Europa, mas isso aí não fica tão claro nas palavras de Farioli nem da direção, mas dá para entender em alguns jogadores, o próprio Froholt, o Alberto Costa, houve aqui jogadores em certas entrevistas que deram mesmo a entender que queriam ganhar, ou seja, que há essa ambição dentro do plantel do Porto de até ganhar a Liga Europa. E também estar com o campeonato, quanto mais vantagem tiver no campeonato, melhor, porque dá mais margem para gerir a Liga Europa, que foi o que aconteceu no jogo com o Tondela. Os papéis inverteram-se, o Porto tem gerido muito na Liga Europa por causa do campeonato, e o Farioli tem sido até muitas vezes criticado por isso, mas se olharmos para o jogo do Tondela aconteceu o contrário, o Porto geriu no jogo do Tondela para agora estar mais fresco no jogo da Liga Europa e portanto acaba por ser aqui uma boa gestão do Farioli, que se ganhar ao Malmo será muito elogiada naturalmente. E agora eu quero saber de vocês, se vocês concordaram com as palavras do Farioli, se gostaram da conferência dele, se vocês também estão confiantes que o Porto pode ganhar então este campeonato porque vai bem lançado no primeiro lugar, ou se acham que ainda falta muito e que é muito cedo para falar sobre isso, como disse o Farioli também, que em dezembro não se ganha nada. Quais seriam as vossas opções para reforçar o Porto em janeiro? Como é que acham que o Porto deve atuar nesse mercado? Ou se acham que o Porto até nem precisa de reforços, que a equipa já está suficientemente forte e que deve blindar-se a possíveis saídas? Quem foi para vocês o melhor jogador em campo ontem? Há realmente aqui opiniões divididas. Eu acho que foi o William Gomes. O Froholt foi quem ganhou o prémio e há várias pessoas que estão a apontar o Samu. Portanto, há aqui jogadores. Eu acho que entre estes três será o melhor em campo de ontem. E qual é a vossa expectativa para esse jogo da Liga Europa que se aproxima e que também é um jogo decisivo? E de resto é isso. Deixem os vossos comentários. Já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de deixar o like para dar uma força aqui ao canal. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram, que estamos quase a chegar à meta dos 10 mil subscritores. E um abraço a todos e até amanhã.